Qual a cor do brasileiro? O maior órgão do corpo humano é a pele. Ele é responsável por cerca de 15% de todo o peso de um indivíduo adulto e apresenta funções importantes para o corpo, como revestir o organismo, fornecer proteção imunológica, regular a temperatura do corpo, proporcionar sensibilidade tátil e térmica e produzir secreções como o suor e o sebo. Vale analisar a sua constituição química e o que resulta em tons de peles diferentes. Pode nos ajudar a ver que todos nós temos a mesma origem e somos iguais, sendo esse preconceito muito fútil. A pele é formada basicamente por 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. A hipoderme é a camada mais profunda, mais interna, formada pelo tecido adiposo, e onde se encontra grande quantidade de vasos sanguíneos. A derme é a parte intermediária, onde ficam as glândulas sebáceas e sudoríparas. Os vasos sanguíneos também, os folículos pilosos e os músculos da pele. E, finalmente, a parte superior externa é uma camada fina chamada epiderme. A cor da pele se deve à quantidade de um polímero natural, a melanina, um pigmento biológico, uma proteína que é produzida na epiderme. Algumas pessoas são albinas, pois em seu organismo não existe a produção de melanina. Esse polímero é quimicamente considerado de massa e complexidades variáveis, sendo sintetizados pelos melanócitos. Os melanócitos são células situadas na camada basal da pele, entre a epiderme e a derme. À medida que produzem melanina, enviam vesículas contendo pigmento para as células dessas camadas. A produção da melanina pelos melanócitos é feita a partir da oxidação progressiva do aminoácido tirosina. A tirosinase é sintetizada ao nível do retículo rugoso e acumulada em vesículas formadas no complexo de Golgi. Essas vesículas recebem o nome de pré-melanossomo, onde se inicia a síntese da melanina. E na medida em que a melanina se acumula nessas vesículas, se transformam em melanossomos, como se fossem vesículas um pouco mais maduras, mas ainda não prontas. Nos melanossomos existe melanina e ainda um pouco de tirosinase. Quando a síntese da melanina é cessada, o melanossomo recebe o nome de grão de melanina e começam a migrar pelos prolongamentos dos melanócitos e distribuídos para as células epiteliais mais próximas. Nas células epiteliais, os grânulos de melanina não ficam soltos pela célula, eles se organizam em volta do núcleo, como proteção para o DNA contra os raios UV, potencialmente mutagênicos. Porém, a cor da pele não depende apenas dos pigmentos da melanina, também do caroteno, que se localiza no tecido adiposo subcutâneo, que tem a cor alaranjada. Os vasos sanguíneos também influenciam na cor da pele, pois quanto mais ligeiros e dilatados, mais a pele fica escura. Existem 2 tipos de melanina: a eumelanina, onde predomina a cor acastanhada ou preta, e a feomelanina, que constitui a cor avermelhada e amarelada. Quanto maior a quantidade de melanina produzida, mais escuro será o tom da pele e vice-versa. O escurecimento de nossa pele, quando exposta ao sol, ocorre primeiramente devido ao escurecimento de parte da melanina já existente e, posteriormente, pela aceleração da síntese de melanina. As células que produzem a melanina, além de dar pigmento à pele, também são responsáveis pela proteção da mesma contra os raios ultravioletas. Os raios UV são potencialmente mutagênicos, pois induzem mutações no DNA, podendo causar câncer de pele. Composição étnica no Brasil. A composição étnica e racial da sociedade brasileira é resultado de pessoas de várias origens étnicas diferentes dos povos indígenas originais, negros africanos, dos colonizadores portugueses e, posteriormente, ondas imigratórias de europeus, árabes e japoneses, além de outros povos asiáticos e de países sul-americanos. Há uma diferença entre o conceito de raça e étnica. Raça é uma construção social utilizada para distinguir pessoas, dentre elas a cor, que são socialmente significativas. Desse modo, a raça é um termo sociológico e não biológico. Em termos biológicos, considera-se que há apenas uma raça humana. Um grupo étnico, por outro lado, corresponde a uma categoria de pessoas cujas marcas culturais percebidas são consideradas socialmente significativas. Os grupos étnicos diferem entre si em termos de língua, religião, costumes, valores, ancestralidades, entre outras marcas culturais. O Brasil pode ser apontado como um exemplo de que o conceito de raça é uma construção social.
Brancos. Os brancos autodeclarados compõem cerca de 45,9% e estão espalhados por todo o território brasileiro, embora a maior concentração esteja no sul e no sudeste do Brasil. Considera-se brancos os descendentes diretos ou predominantes de europeus e de outros povos da cor branca. Pardos. Segundo a definição do IBGE, pardos são pessoas que se declaram mulatas, caboclas, cafuzas, mamelucas ou mestiças de negros com pessoas de outras raças. 43,1% da população nacional se autodeclarou como sendo parda. Negros. Os negros autodeclarados compõem 6,3% da população brasileira, somando cerca de 11 milhões de indivíduos. Estão espalhados por todo o território brasileiro, embora a maior proporcionalidade esteja na Bahia e no Rio de Janeiro. Considera-se pretos todos os descendentes dos povos africanos trazidos para o Brasil e que têm o fenótipo característicos africanos. Povos indígenas. Os índios autodeclarados compõem 0,3% da população brasileira. Populações indígenas podem ser encontradas por todo o território brasileiro, embora mais da metade esteja concentrada na região amazônica do norte e centro-oeste. Consideram-se indivíduos todos descendentes puros dos povos autóctones do Brasil e ou vivem no ambiente cultural tradicional dos mesmos. Amarelos. Os amarelos autodeclarados compõem 2,1% da população brasileira, somando cerca de 4 milhões de indivíduos. Estão encontrados em 2 estados brasileiros, São Paulo e Paraná. Embora populações menores estejam espalhadas por todo o território brasileiro, consideram-se amarelos todos os descendentes dos povos asiáticos. A grande maioria dos amarelos brasileiros são descendentes japoneses, que imigraram para o Brasil em 1908 e 1960 devido a problemas econômicos. O Brasil abriga hoje a maior comunidade japonesa fora do Japão. Outros grupos amarelos em fase de crescimento rápido são os chineses e coreanos, que atualmente integram o comércio nas capitais. Poucos países no mundo tiveram a rica interação de diferentes raças e etnias, como ocorreu no Brasil. Desde a chegada dos primeiros colonos portugueses, assistiu-se à miscigenação em massa com os índios. Décadas depois, com a chegada de negros escravizados, formou-se uma população tri-híbrida. Os portugueses já trouxeram para o Brasil séculos de integração genética e cultural de povos europeus, como os celtas e os lusitanos. Embora os portugueses sejam basicamente uma população europeia, 7 séculos de convivência com mouros do norte da África com os judeus deixaram um importante legado a esse povo. Um curioso estudo recente aponta que 25 a 30% dos primeiros colonos portugueses no Brasil eram de fato de origem judaica. Os índios brasileiros não apresentavam relevantes diferenças genéticas entre si. Seriam todos descendentes do primeiro grupo de caçadores asiáticos que chegaram à América há 60 mil anos. Porém, culturalmente falando, os aborigineses brasileiros estavam inseridos numa diversidade de nações com línguas e costumes distintos. A chegada dos colonos portugueses, homens, em sua maioria, culminou em relações e concubinatos com as Índias. Exposição aos raios UV. A exposição aos raios UV ultravioletas causa muitos prejuízos ao ser humano. Além de serem emitidos pelo Sol, também é proveniente de lâmpadas e câmeras de bronzeamento artificial. Portanto, é aconselhável entender o que os efeitos nocivos desses raios podem causar ao nosso corpo, em qualquer época do ano. Essa exposição atinge todas as faixas etárias e classes sociais. Pessoas de países de extrema pobreza
que não podem se proteger e até mesmo não possuem entendimento sobre esse assunto. Para as doenças derivadas desses raios, é importante utilizar filtro solar, chapéus, óculos de sol e outros acessórios que ajudam a evitar essa exposição. Algumas doenças ocasionadas pela exposição aos raios UV. Câncer de pele ao redor dos olhos, ocorre nas pálpebras e em sua maioria nas inferiores. O câncer pode ocorrer também em regiões próximas às sobrancelhas, nos cantos dos olhos, na face. Degeneração macular relacionada à idade e fotoqueratite. A pele. Com a vitamina D absorvemos cálcio, garantindo a manutenção dos nossos ossos no corpo. Mas quando envelhecemos, a pele não consegue mais absorver com tanta eficiência essa vitamina, diminuindo a forma como ela gera resultados para o corpo. Um dos tipos de doença na pele provocada pelos raios UV é o câncer. Um exemplo do câncer comum é o melanoma, muito perigoso e difícil de tratar, se não for diagnosticado rapidamente. Vitiligo. Causas. Vitiligo segmentar incide geralmente sobre a região de uma pinta e é provocado por substâncias que destroem os melanócitos. A pigmentação da pele é provocada por substâncias como hidroquinona, presente em materiais como borrachas e certos tecidos. Teoria autoimune. Consiste na formação de anticorpos que atacam e destroem os melanócitos ou inibem a produção de melanina. Parece estar associado a outras doenças autoimunes, como diabetes e doenças da tireoide. Sintomas. Aparecem manchas brancas e bem delimitadas espalhadas pelo corpo. Não há como prever o surgimento da evolução da doença, podendo ocorrer em um mesmo paciente. Regressão de determinadas lesões, enquanto surgem outras. Apesar dos danos estéticos que acarreta, o vitiligo não causa nenhum prejuízo à saúde. Diagnóstico. O diagnóstico do vitiligo é clínico, isto é, o médico deve examinar as lesões e pedir exames laboratoriais para determinar se o paciente é mesmo portador de vitiligo e se existem outras doenças associadas. Algumas manchas brancas podem ser provocadas pelo sol ou por micose e não constituem lesões de vitiligo. Tratamento. Os tratamentos convencionais são longos e geralmente envolvem a aplicação de pomadas à base de corticoides, loções de fototerapia, exposição ao sol com uso de substâncias fotossensibilizantes. Raramente ocorre cura definitiva das lesões, pois há áreas que apresentam maior dificuldade de recuperar a pigmentação. Quando o processo afeta mais de 50% do corpo, a opção de tratamento pode ser a despigmentação total da pele, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Os resultados do tratamento cubano, que esteve em voga durante algum tempo, não foram superiores aos da fototerapia convencional. É importante levar em conta que o estado psicológico do paciente, visto que os fatores emocionais podem agravar o aparecimento e a evolução das lesões. Também temos o albinismo. O albinismo é um defeito na produção da melanina, que resulta em pouco ou nenhuma cor, pigmento da pele, cabelos e olhos. O albinismo ocorre quando um de vários defeitos genéticos torna o corpo incapaz de produzir ou distribuir melanina, uma substância natural que dá cor ao cabelo, pele e íris dos olhos. Os defeitos podem ser passados em família. Existem dois tipos de albinismo. O albinismo tipo 1 é causado por defeitos que afetam a produção do pigmento melanina. O albinismo tipo 2 ocorre devido a um defeito na gene P. Pessoas com esse tipo têm uma coloração leve ao nascer. Outras doenças complexas podem levar à perda da coloração em apenas uma determinada área, albinismo localizado. Essas condições incluem síndrome de Shed-Higashi, falta de coloração por toda a pele, mas não total, esclerose tuberosa, pequenas áreas sem coloração na pele. Exames. Exames genéticos oferecem uma maneira mais precisa de diagnóstico do albinismo. Esses exames são úteis se você tiver um histórico familiar de albinismo. Também é útil para que determinados grupos de pessoas que já têm a doença. Seu médico também pode diagnosticar a condição com base na aparência da sua pele, cabelos e olhos. Um oftalmologista deve realizar um eletroretinograma que pode revelar problemas de visão relacionados
ao albinismo. Um exame de potenciais evocados pode ser muito útil quando o diagnóstico for indeterminado. A forma mais grave do albinismo é chamada albinismo oculocutâneo. Pessoas com esse tipo de albinismo têm cabelos, pele e íris brancos ou de cor rosada, além de problemas de visão. Outro tipo de albinismo, chamado albinismo ocular, afeta somente os olhos. Geralmente a cor da pele e dos olhos da pessoa é normal. No entanto, um exame ocular mostrará que não há coloração na parte de trás do olho, a retina. É uma forma de albinismo causada por um único gene. Pode ocorrer juntamente com um distúrbio relacionado a sangramento, bem como doenças pulmonares e intestinais. Sintomas do albinismo. A pessoa com albinismo apresentará um dos seguintes sintomas: ausência de cor nos cabelos, pele ou íris dos olhos, pele e cabelos mais claros que o normal, cor da pele irregular faltante. Muitas formas de albinismo estão associadas aos seguintes sintomas: estrabismo, sensibilidade à luz, movimento rápido dos olhos e problemas de visão ou cegueira funcional. Tratamento. A meta de tratamento é aliviar os sintomas. O tratamento depende da gravidade do distúrbio. O tratamento envolve proteger a pele e os olhos do sol. Reduzir o risco de queimaduras solares evitando o sol, usando protetor solar e cobrindose com roupas quando exposta ao sol. O protetor solar deve ter um fator de proteção solar FPS alto. Óculos escuros com proteção UV podem aliviar a sensibilidade à luz. Prevenção. Como o albinismo é herdado, é importante que haja aconselhamento genético. Pessoas com histórico familiar de albinismo ou hipopigmentação devem considerar o aconselhamento genético. Prevenção, cuidados com a pele. A exposição ao sol é a principal causa de envelhecimento precoce e do aparecimento de câncer de pele. Durante o verão, os raios ultravioletas B, principais causadores do câncer de pele, apresentam maior intensidade. Por isso, sua pele precisa de maiores cuidados. Isso não quer dizer que nas outras estações do ano você possa se esquecer de prevenir as doenças de pele causadas pelo excesso de exposição ao sol sem a devida proteção. O verão pode ser aproveitado sem agressão à sua pele. Para isso, algumas orientações importantes. O efeito da radiação solar na pele é cumulativo, ou seja, danos como manchas, envelhecimento precoce, pintas e câncer de pele só se manifestarão alguns anos depois. Desde cedo é que se previne as lesões de peles causadas pelo sol. O uso do filtro solar é recomendado a partir de 6 meses de idade. Abaixo dessa idade, os bebês devem ficar protegidos do sol à sombra. Os pediatras recomendam a exposição ao sol por pelo menos 15 minutos diários. Este banho de sol deve ser feito fora do horário das 10 às 16 horas e é recomendado para a síntese da vitamina D, a partir da ação dos raios ultravioletas na pele, ajudando a fortalecer os ossos e a evitar o raquitismo. A exposição prolongada e repetida ao sol causa queimaduras na pele, que, acumuladas durante a vida, predispõem ao câncer de pele. Por isso, a prevenção deve ser precoce. Entre 10 e 16 horas, os raios ultravioleta B têm grande incidência. Fique na sombra nesse intervalo de tempo. O filtro solar deve ser aplicado cuidadosamente em todo o corpo, 20 a 30 minutos antes de iniciar a exposição ao sol. Assim, sua ação terá maior eficácia pela estabilidade que irá ter na pele. O filtro solar deve ser usado diariamente nas áreas de pele expostas ao sol, e a aplicação precisa ser renovada a cada 2 horas, ou em caso de transpiração excessiva, permanência na água ou prática de esportes. Passe filtro solar também sobre as cicatrizes, pois quando recentes elas podem se tornar escuras com a exposição ao sol, e quando antigas ao desenvolvimento de tumores de pele. As pessoas de pele negra têm uma proteção natural da pele, pela maior quantidade de melanina, produzida pelos melanócitos, mas também deve se proteger do sol. Neles, o câncer de pele é menos frequente, mas quando ocorre, é de maior gravidade, pois geralmente o diagnóstico é tardio. A pele leva 2 a 3 dias para produzir e liberar a melanina, pigmento que dá a cor bronzeada à pele. Ficar muito tempo no sol, em um mesmo dia, não acelera o bronzeamento da pele, só causa queimaduras, levando a danos como câncer de pele.
O principal local de ocorrência de câncer de pele é a face. Use bonés, viseiras, chapéus, óculos escuros e borrachas e barracas de praias grossas. E não esqueça de proteger os lábios e as orelhas com filtro solar. O sol é mais potente em latitudes mais próximas ao Equador. Proteja-se caso você more ou vá passar férias nessas regiões. Cuidado com a luz refletida. A luz do sol reflete na areia, no concreto e na neve atingindo a pele, mesmo na sombra. Os dias nublados também exigem o uso de filtro solar, pois nesses dias 40 a 60% da radiação solar atravessam as nuvens e chegam à Terra. Alguns alimentos podem ajudar na prevenção do dano que o sol causa à pele, como cenoura, abóbora, mamão, maçã e beterraba, pois contém carotenoides, substância que se deposita na pele e retém as radiações ultravioletas. Essa substância é encontrada nas frutas e legumes de cor alaranjada ou vermelha. O bronzeamento artificial também causa dano à pele. Os dermatologistas não recomendam o uso de substâncias que promovam um bronzeamento acelerado. O câncer de pele é o tipo de câncer mais incidente no Brasil. O comportamento de obter um bronzeado rápido com a chegada do verão aumenta essas incidências. O Instituto Nacional do Câncer prevê cerca de 120 mil novos casos de câncer de pele para o próximo ano. Pessoas que apresentam feridas na pele com duração maior que 4 semanas sem cicatrização, variação na cor de sinais, manchas que coçam, ardem, descamam ou sangram, devem ir ao mais rápido possível a um dermatologista. Um bronzeado intenso pode causar desidratação, febre, desmaio, delírio, choque, pressão sanguínea perigosamente baixa e batida irregular do coração. É importante aumentar a ingestão de líquidos para pelo menos 2 a 3 litros por dia no verão. Abuse da água, suco de frutas e água de coco.